Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Criação de Oportunidades. E hoje estou aqui com a minha, posso te chamar agora de amiga há algum tempo já, Karina Amalfi, ela que é, olha, eu tive que anotar aqui, viu? Ela é paulistana, idealizadora da Unitá Colaborativa, que ela vai explicar para vocês o que é esse projeto que é fantástico. Já estive lá fazendo alguns eventos com ela. Ela já foi administradora de empresa, coach profissional na sociedade latino-americana, na época onde que coach nem era falado por aí. Que mais? Gestora de ILPI, que eu nem sabia o que é isso, ela vai contar pra gente também o que é. Formada em estética, síndica profissional e agora está aqui, palestrando com a gente, conversando, na verdade. Seja bem-vinda, Karina, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Eu nem sei por onde começar, tem tanta coisa aqui sobre você, mas vamos começar sobre criação de oportunidades e aí justamente aonde a gente se conheceu, sobre a Unitá. Explica para o pessoal de casa o que é a Unitá, como começou, de onde veio essa ideia. Bom, eu costumo dizer, todas as vezes que eu falo sobre a Unitá, como começou, eu falo que eu fui intuída, né? Como diz o programa, criando oportunidades, né? Eu era síndica profissional e eu percebia o risco que as pessoas colocavam às suas vidas, às suas famílias, produzindo coisas em casa, na informalidade, não tendo um endereço físico para expor, para conversar, para interagir. E aí veio uma ideia, ter um ponto físico de networking, showroom, permanente. Ou seja, não adianta a gente falar em fazer networking, mas uma hora você está numa cafeteria. Networking é todo lugar, né? Vamos lá, vamos deixar claro. Mas assim, aonde eu encontro essa pessoa? Ela ter um endereço. E não ser um endereço residencial, porque não fica profissional. E ainda nós vivemos num país que a gente tem que pensar na segurança pessoal, da família. Você dá um endereço seu como profissional, perigo de fraude, perigo de golpe. Então, entra muita coisa. E aí, eu via os meus vizinhos, os condomínios que eu atendia, e eu falava muito, não abre o portão e tal, mas a pessoa acha que tem que ser simpática com o cliente, só que ela captou esse cliente por uma rede social, e às vezes é um risco, né? E aí, por que não criar um ponto físico compartilhado de várias marcas, que as próprias marcas acabam se prestigiando, conhecendo hoje, vindo para cá. Eu saí antes para poder me organizar para vir aqui para o convite no podcast. E a menina que trabalha comigo lá falou, Karina, sexta-feira, véspera de carnaval, tá bombando. Aí eu abri as câmeras, que eu tenho o monitoramento, tirei um print, mandei no grupo e falei, aonde tem isso, né? As pessoas terem a oportunidade de se encontrarem por um café, lá sempre tem um café e pipoca, trocar ideia, porque a oportunidade é a gente que cria. Então, não, em vez de ficar às vezes dentro de casa trabalhando, você vai para um lugar que você vai conhecer gente, vai trocar experiência e vai criar a oportunidade do negócio. Então, assim surgiu a Unitá, pela necessidade desse ponto físico compartilhado. E até pegando o gancho do nosso principal tema aqui da criação de oportunidade, qual que para você acredita que são os 3 principais características ou pontos que uma pessoa precisa ter para criar suas oportunidades? Eu acho que primeiro, ela se autoconhecer, ela saber o que ela quer realmente, né? Porque a Unitá acaba sendo também um laboratório onde as pessoas elas decidem fazer algo, muitas vezes. Tem pessoas que já são renomadas e já trabalham com isso há muito tempo, com aquilo que elas trabalham há muito tempo. Então, elas sabem o que elas querem, estão lá só para o networking. Lá também tem as pessoas, eu percebo muito isso. A pessoa está querendo começar. E ela acredita que ela é uma empreendedora nata. E quando vai sentindo a coisa, ela percebe que ela nem conhece, ela não sabe o que ela quer. Vai no fluxo, né? Resolveu fazer alguma coisa e não tem o autoconhecimento. Então, eu acho que o estudo, o autoconhecimento, porque num evento que a gente esteve junto aqui, você falou e me marcou muito. Primeiro faz, depois melhora, né?
Hoje a gente tem até essa trend, né, na rede social, mas você falou naquela época. E então, lá na Unitar a gente também, a gente vai fazendo, a gente vai sentindo a necessidade e a gente vai se adaptando. Se eu fosse ficar esperando a oportunidade acontecer para eu criar, provavelmente eu estaria em casa ainda como síndica profissional, né? E vendo a necessidade dos outros. Lá a gente atende essas dores, né? Então, é criar oportunidades. Os 3 que eu acho. O autoconhecimento, estar atento na dor que alguém pode estar, porque você pode estar batendo a tecla no mesmo lugar e, de repente, na tecla do lado está o que você sabe fazer e o outro está precisando. E eu acho que a resiliência, né? Você ter a resiliência de caiu, levanta, e até não ser o empreendedor da fé, né? Aquela coisa assim, ai, Deus vai me ajudar. Não, você se ajuda, sair da esperança de que alguém vai te ajudar. É a gente que se ajuda, é virar essa chave e fazer para ser feliz. A hora que não tá mais fazendo para ser feliz, vira a chave. É isso. Porque... Falei 4. Sim. Porque até só complementando, enfim, que é justamente isso, porque vai doer. Não importa se você ficar parado, se você avançar. Vai te tirar da zona de conforto, vai gerar incômodo. Então, já que vai gerar incômodo, é melhor ser um incômodo prazeroso do que aquele incômodo que você vai se arrepender ou que algo que você não quer, né? Não, e assim, a gente não veio nessa vida, né? Entraria num campo mais filosófico aí, mas a gente veio para evoluir. Se você ficar parado, você não vai estar evoluindo, né? Então, aí você tá indo contra a natureza humana da evolução. E até pegando esse gancho, quando a primeira vez que a gente se conheceu foi justamente lá quando fui convidado através de uma nossa amiga da Valéria para palestrar num evento que você disponibilizou espaço para ela sobre mulheres empreendedoras, não era isso? Era o Valorizando, né? Valorizando. O terceiro Valorizando. Inclusive, Valéria, você precisa vir aqui, né? Eu vou dar spoiler aqui da Valéria comigo. Nós vamos fazer o 4º Valorizando. Sério? Que legal. E vai ser para balançar as estruturas. Já vamos colocar como tema aqui pra gente. Vai ser diferenciado também. Que legal. Aquele foi legal, não vai ser na Unitar. Legal. É junto com a Unitar, mas não vai ser na Unitar, porque legal. Já ficou... Lotou comporta. A casa, né? Não, enfim, não comporta. E a gente quer fazer com um perfil diferenciado, né? Fazer vai ter uma ação social, vai ter empreendedorismo, vai ter e já escolhemos a casa abriu as portas pra gente. Que legal. Já vou dar um spoiler? Posso? Pode. Vai ser no Espaço Offer. Que legal. E vai ser fantástico, assim. Estamos legal, trabalhando parabéns. com o Ricardo aí uma parceria. O Ricardo é parceiro da Unitar desde o início. Desde a primeira vez que ele entrou lá, ele falou, Karine, isso aqui não existe, né? A sua ideia é fantástica de contribuir. Então, como eu falei, é uma empresa que ele acolheu e abraçou a causa, porque sabe da importância de todo mundo junto, né? Sim. E depois, faço questão, passe as datas, vamos divulgar aqui no podcast Criação de Oportunidades, nas nossas redes sociais. Vai ser fantástico. Tenho certeza disso. E, inclusive, até pegando esse gancho novamente, que foi num encontro o ambiente onde você proporciona de fazer eventos, o próprio local em si é para recepcionar, é para ter esse crescimento mútuo, né? Servir para troca de experiências. Exato. De você, justamente por ter essa ideia, cria possibilidades, né? Fertiliza lá ao seu redor e deixa esse ecossistema crescer. E cada um servindo o outro, e aí um cliente que vai visitar se conecta já conhece o trabalho do outro. E, consequentemente, o ambiente só cresce, certo? A energia é fantástica total, ali. Energia é isso que eu queria chegar. Quais são, digamos assim, eu sei que quando a pessoa... A gente sente, né? A gente sabe quando... Sim, a energia, né? A gente total. Nesse mundo aqui, tudo é troca. Tudo frequência, energia. Exatamente, frequência energética. E quando é bom, se conecta, gruda e... Porque nós... eu creio, né? A gente em casa, a gente estuda um pouquinho
de algumas coisas que saem da caixinha. Uhum. E a gente é interligado, né? A centelha divina está em nós. Deus criou todos nós com o propósito de prosperarmos e evoluirmos. Então, assim, quando a gente se conecta com pessoas que vibram na mesma frequência, dá certo, dá liga, né? Dá a famosa liga e é super legal. E você quer não deixar para ninguém para trás, né? Eu falo, todo Vamos mundo junto. vai junto. E aí, baseado nisso, não sei se você na verdade até comentou aqui, né, sobre um dos 3 pontos é autoconhecimento, né, se autoconhecer. E eu acredito que a melhor maneira de você influenciar as pessoas é servindo. Só que antes de você servir os outros, você tem que servir a você mesmo. Com certeza. Porque quanto mais você serve a você, mais aumenta seu poder pessoal, mais as pessoas ao seu redor vão querer estar próximas a você. Porque a energia, né? Exato. Você está vibrando uma energia positiva, né? Nós somos átomos, né? Átomo vibra, não tem como fugir dessa realidade. Parece materialista falar, mas nós vivemos na matéria. Total. E a matéria é toda feita de átomos, nós vibramos. Se você vibrar numa frequência positiva, as pessoas que estão vibrando positivo vão compactuar no mesmo ambiente e vai ficar bacana. E o negativo também, cada um vibra na frequência que quer, não tenho nada contra. Só que quando você entra num ambiente onde a energia é negativa, quem vai se sentir bem é quem está nessa frequência. Então, e a gente está lá, tem parceiros, clientes que falam, nossa, a hora que eu entro aqui, já ouvi isso, tá? Não estou inventando, não, é real. Eu tinha feito um exercício de vibração na entrada ali, dentro dessas loucuras divertidas que a gente estuda também. E naquele dia eu tinha criado um portal imaginário. E aí a primeira pessoa que entrou falou, nossa, parece que eu entrei num portal e aqui é outro mundo. Eu falei, caraca, o negócio é forte. Só que a gente não usa isso. Então, assim, eu acredito que se eu estiver criando oportunidade para as pessoas, eu vou prosperar junto e vice-versa. É uma troca de energia. Então, a gente conversou aqui justamente com isso. Quais são os pontos que você busca em ter esse espaço? Por que saiu isso de você? Tudo bem, beleza, você comentou aqui que foi sobre autoconhecimento, de servir e entender, mas quem tá lá dentro sabe que não é só por isso. Então, todos queremos prosperar e evoluir, né? Então, o negócio não é social. Sempre tem um lado social agregado, a gente sempre está preocupado. Esse evento que nós vamos fazer, inclusive, nós vamos focar um pouco para o projeto Tuca. Legal. A Unitar sempre contribui na medida do que pode, sendo ponto de apoio de arrecadação para o SOP. Então, assim, social a gente também faz. Mas é um negócio para ganhar dinheiro todo mundo. Então, a ideia lá dentro é prosperar financeiramente. Mas a gente tem muito essa preocupação de que as pessoas aprendam a trabalhar realmente. Eu lancei essa semana no grupo dos parceiros um projeto que eu chamo de... eu nomeei de crescimento colaborativo. Então, uma vez por semana no grupo eu vou colocar exercício para quem quiser fazer. Se não quer fazer, tá tudo bem. A pessoa dentro quer crescer. Às vezes a gente quer que todo mundo cresça, mas a pessoa não quer, né? E então eu tô pondo uma vez por semana exercícios dessas ferramentas que eu tenho da época do curso de coach para a pessoa se autoconhecer. Porque às vezes a pessoa questiona, não tô vendendo, não tô ganhando, tal. O que você está fazendo, né? O meio que você vive, como que você está se vendendo nesse meio? Ninguém vai vender você se você não sabe se vender. Total. Então, o autoconhecimento é isso. Será que eu me conheço? Será que eu estou fazendo a coisa certa? E assim, às vezes eu tenho uns insights que eu falo, não falo, vou falar. Aí a pessoa fala para mim, como que eu não vi isso? Porque como eu tô também do outro lado... Eu falei do laboratório, eu consigo enxergar onde está um pouquinho a falha. Sim. Só que eu tenho que ser muito sutil para falar, porque senão a pessoa pode se chocar, né? Às vezes eu pergunto, mas você quer crescer mesmo? E a pessoa pensa, mas você quer estar na rede social? Não quero. Aí, para mim, é aquela coisa. A pessoa ainda não entendeu que a oportunidade numa rede social, no Instagram, no YouTube, sei lá qual meio for, hoje é o que se faz ser visto, né? Você não vai ser visto só numa estante.
Total. Você tem que usar a estante para ter a visibilidade. Uhum. Se você falar, vou ficar numa estante, você não vai sair da prateleira. É isso aí. É porque a gente tá vivendo... Antigamente a gente vivia o jogo do esforço. Então, se você trabalhasse muito, você ia ganhar dinheiro, era uma certeza. Nossos pais, as gerações anteriores, era uma certeza que se trabalhasse bem... Sim, era uma dinheiro não vinha fácil. Isso, né? tinha que trabalhar. Dinheiro fácil, o que era? Era dinheiro errado. Exato. Né? Então... Aí mudou um pouco pro jogo da educação, tem que estudar, tem que se formar, e também tem que trabalhar pros dois. Mas hoje, não digo que não tem que trabalhar muito ou pouco, ou não tem que estudar. O jogo do dinheiro, ele tá muito focado no jogo da atenção. Quem consegue ter a atenção das pessoas, conectar com o seu público, ser nichado, se valorizar, ser um especialista na área, o dinheiro envolve. As pessoas pagam mais pelo jogo quando tem a atenção das pessoas e da sua marca. Não, enfim. e outra coisa, né? Eu acredito que hoje eu vejo isso. O dinheiro, ele vai vir como uma consequência da paixão, do empenho, da gestão que você está fazendo. Não, se você ficar focado no dinheiro, você não vai focar nesses outros e não vai virar. E falando em paixão e foco, nesses anos que você tem de Unitar, quais são, para quem está em casa, quer começar a empreender, não sabe, aí tá meio perdido, quais são as características que você observa nas pessoas que progrediram lá dentro e quais são os pontos de melhoria? Profissionalismo. Eu acho que profissionalismo. E o que é profissionalismo? No meu ver, no meu ver, o profissionalismo, ele tá nessa energia focada para aquilo que você quer. Se você quer ter o negócio como um hobby, né, o artesão, eu trabalho, tem várias pessoas ali que são artesãs, e então hoje eu enxergo, isso foi um aprendizado para mim também, porque eu ficava querendo gastar energia em contribuir com algumas pessoas para o crescimento delas, focada que aquilo era o negócio delas, e aí eu também tenho que ter essa percepção, quem é profissional e que realmente leva a sério e quer crescer, para eu não gastar energia ajudando ou me empenhando, falando, me manda conteúdo, vamos fazer evento e tal, com a pessoa que só quer ter um hobby. Porque só que a pessoa que tem um hobby e ela quer vender, tá tudo certo, porque ela também se conecta com os outros, ela tem experiências para ser trocada também, mas eu tenho que enxergar o que cada um quer, para eu não gastar energia e querer fazer a mais do que a pessoa quer. O que eu te falei, teve uma pessoa que a gente estava numa reunião e eu falei, mas você quer crescer? E ela parou, ela ficou em choque, porque eu fui muito incisiva na pergunta da forma que eu fui, e ela falou, não sei se eu quero crescer, porque crescer dá trabalho. E crescer dá trabalho, né? A gente sabe que crescer dá trabalho. Então, ela falou, não sei se eu quero crescer. Pra mim tá bom. Então, tá tudo certo. Esse é o jogo. Então, o profissionalismo, eu acho que é isso. É a pessoa, ela querer melhorar aquilo, pode até não querer crescer e ser extremamente profissional, mas tem que ser excelência naquilo que ela vai fazer. Se não tá sendo, melhorando. Não parar e deixar o barco levar na força da maré, né? E aqui, voltando um pouco para sua história, que tem várias profissões aqui. Tem. Acho que a gente vai precisar pelo menos de uns 4 episódios. E da cada história, tem uma aí, quando eu era ILPI. Essa eu juro que eu iria falar. Essa daí essa daí eu fiquei mais de 30 anos, né? Quase 40. Pode ser dizer que 35 anos da minha vida, praticamente, porque eu cresci quase dentro desse universo. Mas quando o pessoal não nem sabe o que é. Instituição de Longa Permanência para Idosos. Essa legenda foi criada mais recentemente, há alguns anos, porque era asilo, era casa de repouso, era hotelzinho, as pessoas iam mudando o nome para tentar fugir da legislação, porque é uma legislação muito pesada. Entendi. Cuidar de idosos. Então, quando você põe um hotelzinho, fala assim, sistema hoteleiro, não vai precisar ter tal coisa. Creche de idosos, não existe creche de idosos, entende? Então, qualquer instituição que atende idoso, como moradia, é instituição de longa permanência para idosos. Aí o Estatuto de Idoso consegue abranger todas as regras. E é um serviço, assim, que eu tenho muito respeito, muito necessário, né?
num país, principalmente que a gente vive, que o idoso ele acaba não tendo muitas vezes a condição de se autossustentar e a família tem que trabalhar e você fala, mas eu fico com dó, eu deixo em casa. Às vezes ele não está bem assistido em casa. Então, é bem complexo porque dentro de uma LPI tem sistema hoteleiro, como a gente falou, tem a parte de enfermagem, tem a parte de manipulação de alimentos, a parte da alimentação, restaurante, cozinha, a parte de lavanderia. Então, você tem que trabalhar vários nichos dentro de um mesmo negócio. Né? E eu, como era aqui, quem estava à frente do negócio, eu tinha que conhecer todos. Então, tive que fazer curso de socorrista, tive que fazer curso de manipulação de alimentos, porque... aquela história de se profissionalizar. Como você vai saber se o profissional está fazendo direito se você não sabe como tem que ser feito? Né? Então, se quer fazer, faça, mas faça bem feito. E aí, é um ambiente, a gente voltando a falar de energia, que demanda muita energia, e eu doava muito essa troca, ela era muito em desarmonia, porque foram mais de 35 anos trabalhando e frequentando um ambiente que a energia já está rebaixada deles. E eu comecei a adoecer emocionalmente por conta de talvez não me cuidar, eu só queria doar. E aí era em São Paulo, eu ficava em Mogi, indo para São Paulo, aí tinha a somatória do trânsito, caos, e eu tive 2 crises de ansiedade no trânsito, uma delas fui parar no hospital. Sou muito grata por passar por essa experiência, porque normalmente a gente só entende o outro quando você passa por essa experiência. E aí eu falo que eu sou daquelas que pedia a demissão da própria empresa. Eu só faltei assinar a carta de demissão para a família e falar, tô saindo. Dei 6 meses de aviso prévio. para não deixar na mão, né? Aí eles estão lá tocando e eu virei o meu barco. É isso. E nessa jornada, que eu já passei por isso também, né? Mas não sou eu aqui o entrevistado. Vamos lá. O que você pode trazer para a pessoa que às vezes, ao longo da jornada dela, ela não entende que isso pode ocasionar uma crise de ansiedade, Você consegue identificar, tirando a parte energética, os gatilhos ou o ponto cego que a pessoa, normalmente você enxergava que era uma coisa, mas no fundo estava ocasionando. A gente saiu é o que eu falei, nós viemos para evoluir e tem que ser natural. A partir do momento que começa a ficar pesado, começa a ficar estressante, o corpo não aguenta um estresse contínuo. O estresse de momento faz parte do empreendedorismo, faz parte dos profissionais liberais, médico, imagine o que médico não passa de estresse numa mesa de cirurgia, né? Mas ele tem que ter altos e baixos. Quando ele se torna uma constante, a gente que saiu do equilíbrio, não foi o negócio. É a nossa visão de falar, opa, todo dia é um leão que eu tenho que matar, né? Todo dia. Aí você já se antecede ao sofrimento. Então, a crise de ansiedade justamente é se anteceder. E aí você sofre 2 vezes, né? Porque às vezes nem vai ter o problema. Exato. Só que eu saía de casa, eu vou pegar trânsito, eu vou chegar atrasado, eu vou ter que resolver o problema, aí o velhinho, isso e tal. E quando eu ia ver, às vezes era um dia maravilhoso. Só que eu tinha me antecipado, a ansiedade já vinha, eu não sei se eu vou chegar a tempo para reunião, e tudo aquilo. E aí, tanto que as minhas 2 vezes que eu tive, não foi na empresa, foi no trânsito. Então eu já estava antecipando. E aí a gente tem que ter o autoconhecimento, como nós falamos, e a maturidade de falar, não está sendo saudável para mim. Porque não tem uma frase que um amigo meu há muitos anos falava, hoje em dia eu já vi essa frase, mas não tem CNPJ que vale um AVC. Né? Então, as pessoas estão adoecendo muito. E hoje você vê muitos jovens falam de ficar em home office, querem uma carga horária menor, e a gente fala, nossa, mas eles estão certos também, né? É valorizar a vida, não dá para você achar, aquilo que você falou de energia, não tem que se matar, né? Porque senão, é literalmente se matar, né? Você se matar para ganhar dinheiro. Aí você não tem tempo para usufruir, nem saúde. Outra coisa que os antigos falavam era tem que trabalhar para fazer pé de meia, porque se você ficar doente, então tá, guarde seu dinheiro no pé de meia para poder ficar doente e usufruir no hospital, né? Então não vale a pena.
É muito... É um paradigma muito forte, né? Sim, Enfim, muito forte. mas os jovens hoje, Já tem outras... eles já entendem que para ganhar dinheiro não precisa se matar, não. Não. É o jogo da atenção. E eles, eu respeito muito. Tem gente que aponta o dedo para eles, mas eu nesse ponto eu acho que eles estão bem certos. E... Bom, mas eu acredito que a sua formação de coach foi antes ou foi depois disso? Foi durante. Foi durante. Eu tive uma funcionária lá na ILPI mesmo, que ela precisava de uma ajuda. E ela não tinha condições de pagar por essa ajuda. E eu queria ajudar, pelo processo que ela estava passando. E eu comecei a pesquisar, já na internet, como que ajudar um profissional, colaborador. E aí, caí, né? Entrei no algoritmo já na época, que não se falava de algoritmo de alguma forma. E aí eu comecei a estudar, sabe? Falei, gente, isso aqui é vida. Vou trabalhar com isso. Ali virou um laboratório para mim de... Pegava os funcionários trabalhando a liderança. Aí, logicamente, quando você faz isso, você perde funcionário, porque aí você faz com que ele enxergue que nem é aquilo que ele quer, né? E aí eu ficava feliz, falava, nossa, a pessoa se descobriu, ela estava no lugar errado. Ela não estava com um problema, né? Ela estava no lugar errado. E aí... Então, aí eu comecei, fiz palestra, né? Até na Brás Cubas, cheguei a fazer palestra sobre coach. Quando eu fui pesquisar, eu achava que eu ia fazer coach para mulheres, né? Não conhecia, eu achava que tinha que ser... segmentado. E aí no curso eu aprendi que as ferramentas, elas... Quando segmenta, na verdade, é justamente para nichar. Mas as ferramentas são as mesmas. Então eu usava na empresa mesmo. E passei a usar na vida. Não, depois eu parei de trabalhar com isso. Eu acho que banalizou muito, né? Banalizou demais e fiquei desconfortável. Coisa minha, não tem nada com ninguém. Só que eu falo que a gente usa na vida. Às vezes estou em casa com meu marido, minha filha, aí eles falam assim, ih, ela tá fazendo pergunta. Ela tá querendo tirar. Porque a pergunta certa faz a pessoa refletir. Não precisa nem responder. Se você fizer a pergunta certeira, a pessoa, você só traz a reflexão para a pessoa e ela vira a chave. Fala mais sobre isso. Aprofunda mais. Fala mais um pouco sobre isso. Sobre a pergunta certa. A pergunta certa. Não, você tem que entender, a pessoa tem que ter o autoconhecimento. O que um psicólogo vai e faz? Ele pergunta, a pessoa fala, Então, a verbalização faz com que a pessoa ela se escute, né? Por isso que... E quando você faz as perguntas focadas naquilo que o coach, que a gente chama, traz, você consegue fazer com que ele se escute, ele se autoavalie e fale, é isso que eu quero para mim, ou isso que eu não quero para mim. Então, é profundo demais. Sim, isso também eu uso muito como um princípio da venda. Com certeza. Total. Quem fala primeiro perde, quem pergunta melhor ganha, a melhor história sempre vence. Essas 3 frases aí eu aprendi ao longo da minha jornada com o Joel, que ele passou pra gente. Fantástico. Mas é total. Quando você desenvolve a habilidade de fazer perguntas poderosas, você não tem que falar. Você vai perguntando para as pessoas e vai trazendo a consciência, o desejo de consumo através das perguntas certas, para a pessoa... ela mesma reforçar na cabeça dela que ela precisa de você, ou que a decisão que ela vai tomar, seja no processo de coach... né? Consciente. E às vezes ela toma consciência que ela quer ou não quer. E aí sim, que é aí que tá o grande valor, entre a diferença de preço e valor. Total. Sério, quando a pessoa ela entende o que ela está recebendo ou ela está adquirindo, né? Qualquer valor ela paga. Sim, lógico que se ela tiver. Claro, mas se não tiver, ela vai correr atrás, de repente, até para comprar, né? Tanto que você vê que pessoas que não têm condições hoje de ter o iPhone XYZ, elas correm atrás. Porque os caras conseguiram, né? Mexer com essa emoção. Exato. De pertencimento. Sim. Porque aquela pessoa precisa do pertencimento. Porque tem outros que... não faz sentido, e pode ter, e não tem a ver mais com o valor de cada um mesmo. Exato. E ela tem que saber qual é o valor dela. Para se alinhar. Esse é o grande jogo, né? Não é uma coisa tão simples,
né? A pessoa ter esse conhecimento do que é importante para ela. Quando até comigo mesmo, a Unitá, ela tem 2 anos e meio, praticamente. E eu me dediquei muito, me dedico em tempo integral. Eu ontem até fiz um post, quando eu não estou na Unitá, a Unitá está comigo, porque eu estou fora, mas eu estou trabalhando, né? Então hoje eu não estou lá, mas eu estou aqui, né? Então assim, e no meu brinde da virada, uma das coisas que eu falei para o Edu, para o meu marido, foi que a gente prospere e a nossa vida social, os nossos momentos família, sejam sempre valorizados. Por quê? Porque eu estava negligenciando naquela minha roda da vida, a minha parte social estava sendo negligenciada pelo lado profissional. Estava em desequilíbrio total. Né? Por quê? Porque eu não tinha mais tempo de aceitar convite e tal. Lógico que eu tenho tempo, é só uma gestão de tempo. Né? Agora tá legal. Agora todo final de semana eu tô com os amigos e com família. E tá tudo certo, né? Então é gestão também. O autoconhecimento, a gestão do tempo, a gestão dos seus valores. E você traz essa reflexão e é muito interessante que, tipo, eu acredito, né? Que muitas pessoas, elas passam. Na verdade, mesmo você contando aqui, o pessoal de casa escutando o podcast, e às vezes você, quando entra dentro da situação, você não enxerga. Você não enxerga o vazio que está em outro ponto da sua vida. Está em desequilíbrio. E não pode ter. Você pode... se divide um pouquinho, né? Porque nós somos... A nossa essência, ela tem várias caixinhas e a gente tem que alimentar todas elas. Né? A da saúde, a do bem-estar, a do lazer, do profissional, do dinheiro, enfim. Se você focar só no da saúde também, a sua família vai ficar sem atenção, sim, né? Então, tem que ter o equilíbrio. E Ok, tem que ter o equilíbrio, mas falar é fácil, né? Não é fácil. Eu tenho consciência. Por isso que eu falei, foram 2 anos e meio que eu, sabendo disso, que não podia negligenciar. Aí os amigos, a família falam, nossa, você mudou. Nossa, você... Calma lá, né? Quem sou eu? O que eu quero? E se eu tivesse mudado, tudo bem também. Mas eu tava sentindo falta dessa agitação de amigos e família. E eu brinco o seguinte, que no começo, se você precisa de resultado rápido, se você precisa dar o primeiro start, não tem jeito. É foco. É foco. É foco. É foco seja e meta. Qual for a foco área. na meta. Eu tô muito doente, não tem que falar, para tudo e eu vou tratar isso aí. doença. Enfim, mas tem que ter prazo para começar e para acabar. É isso. É esse o grande jogo. Né? Senão você vira um workaholic e acabou. E depois vai estar lá. Aqui jaz um workaholic. E essa frase poderia ser... Apesar que eu ainda sou um pouco mais... Não, agora mas eu tenho mais... mas você ainda tá novo. Prazer calma pela lá. jornada. A jornada é maravilhosa, não tem dúvida. Só não pode levar só a jornada. Sim, total. Aí, baseado nisso, o que você acredita que foram primordial para você conseguir ter essa mudança, essa nova análise? Eu acho que tem que ter coragem. Você virar uma página não é fácil. Como você falou, não é fácil. Se parar para pensar, eu tinha uma estabilidade e não é a questão só financeira, longe disso. A estabilidade que você falou, da zona de conforto. Eu sei que isso está dando certo. Eu sei... Tá bom? Não tá bom. Mas a zona de conforto nem sempre é boa. Mas a pessoa fica no conforto ruim, né? Sair do conforto e... Então, eu acho que você tem que ter coragem para mudar quantas vezes for necessário. A pessoa não pode... E não ficar se preocupando em ouvir o que os outros vão falar. Porque, às vezes, as pessoas dão muito ouvido para os outros... Só que na hora de te dar a mão, muita gente não dá. Então só fala, né? Mas abraçar a causa, muitas vezes as pessoas não abraçam. Então é a gente com quem realmente está do nosso lado. Né? Eu, graças a Deus, tenho um companheiro de jornada aí maravilhoso. E então ele está sempre comigo,
mas a gente tem que olhar isso. Quem está com a gente? Porque tenho que dar ouvido para ele, porque ele é parceiraço, então tudo bem. Agora, quem não está comigo, eu vou ficar dando ouvido? Não, né? Não convém a gente se importar tanto com o que os outros falam. A gente também tem que ter esse cuidado. Aí volta na questão do autoconhecimento. Para a Sim. pessoa não se importar com a opinião dos outros, ela tem que ter muito sério isso. E a gente vive uma realidade por questões de rede social, né? Que você está em casa, você está vendo a vida do outro, só o lado bom. Então as pessoas se preocupam muito do que os outros vão falar, vão dizer, vão fazer. Né? A gente tem que se autoconhecer para saber o que eu quero, né? Aquilo que eu falei, a pessoa tem que saber. Ela quer alguma coisa? Aí ela se profissionaliza. Sim. E quando você, justamente nesse ponto, o que você teve que se profissionalizar ou o que te teve que fazer diferente nessa jornada quando você criou a Unita? Eu comecei de forma bem amadora, naquilo que eu enxergava, porque uma frase que eu costumo dizer é a seguinte: se alguém falar para você que vai montar uma loja de sapato, você, dentro da sua realidade, das suas experiências e vivências, você sabe o que é uma loja de sapato. Você criar um espaço colaborativo de networking, nunca. Então, primeiro eu fiz. E aí eu fui ajustando. Aí chegou uma hora que nós fizemos uma mentoria e foi de bastante aprendizado, só que tinha hora que eu falava assim, nem o meu mentor está entendendo o que eu quero aqui, mas tudo bem, vamos lá, vamos absorver o que vale, porque justamente por não ter uma referência de comparação. E o caiu, levantou, é a prática, o dia a dia mesmo. Ouvindo os feedbacks, às vezes a gente se magoa, né? Feedback tem hora que tem uns que a gente não gosta de ouvir, mas faz parte que a gente tem que dar atenção e cuidar mais desses, né? Porque quando o feedback é bom, o ego vai lá em cima, né? E hoje teve uns 10 aqui positivos, eu falei para o Edu, eu preciso printar isso aqui, colocar para mostrar para o pessoal que tem coisa muito legal que acontece lá. Mas que não é legal, a gente se abala a estrutura. Sim. Só que aí você tem que dar atenção e falar, tenho que melhorar. É isso. Ter humildade. É isso aí. Esse é o grande jogo. Na verdade, as críticas que você receber e as divergências que você encontrar ao longo do caminho são os grandes pontos de novas oportunidades. Exatamente. A oportunidade está aí. Porque se você já é bom no ponto A e no ponto B não é tão bom assim, que chega ao ponto de alguém te criticar, se você leva esse outro ponto, quão bom você vai ficar para o mercado? Ou outra coisa que eu falo, uma coisa que eu falo muito é ser assertiva na comunicação. Porque às vezes o feedback que a gente ouve não tem a ver com o que você fez, mas tem a ver com a comunicação errada daquilo que a pessoa entendeu. E as pessoas têm ouvido seletivo também. Elas ouvem muitas vezes o que elas querem ouvir. Então, se você está vendendo um produto que é, por exemplo, uma fruteira, e a pessoa quiser usar como porta-bolo, tá tudo bem. Mas aí se quebrar, porque o bolo estava quente lá, não vai quebrar, mas eu estou dando um exemplo. Ou ela fez uso errado e deu... Ela tem que entender que o problema não está no produto. Né? A comunicação, às vezes, que foi errada ali, né? E a gente... Aí é uma coisa que eu tenho buscado bastante, me adequar na comunicação. Essa frase que eu tenho usado, a Unita é um espaço de network permanente, ponto físico. Antes de vir um showroom, porque as pessoas, quando eu coloco um showroom com network, a pessoa olha uma loja. E a loja, ela não é, para mim, não é o meu serviço principal. Tem muita coisa agregada para eu, se fosse uma loja, eu não precisaria estar lá fazendo network, ensinando as pessoas, trocando experiência, aprendendo com elas, fazendo... era só uma loja, era só compra, vende, leva, empacota, tchau, né? E tava tudo certo. Então, é a comunicação. A pessoa, ela enxerga, aí ela fala alguma coisa e fala assim, não, ela não entendeu. A alma do negócio. Sim. E aí eu que tenho que melhorar, não é culpa do outro. A comunicação não é o que você fala, que as outras pessoas entendem. E aí você tem que ir fazendo os ajustes até não dar falha, né? Não dar erro. Eu fiquei pensando
4 vezes aqui, 5, mas eu não ia falar, mas agora eu vou falar. Fala, manda É um ver. assunto... Quando eu falo, tem pessoas que não interpretam muito bem pra mim. Tá, vamos lá. Que é o seguinte, eu tenho uma concepção que a realidade ela é relativa. Total. Total. Eu também. Total. Aí você ficou, todos os pontos que você falou trazem isso. E as pessoas não entendem isso, porque, por exemplo, eu tô te olhando assim. Se a gente tem uma proximidade, você acha que o meu olhar é uma coisa boa. Agora, se a gente, teoricamente, na tua visão, tem uma briga, se eu te olho com o mesmo olhar da outra, você acha São que as várias realidades. Exato. E ela tá ali enxergando com outro olhar, né? E aí... E a gente tem que entender. Quando você entende, eu acho que a grande sacada da vida, né, para deixar tudo mais leve, é não dar importância para nada que esses dias a gente brincou. Queria eu ter esse entendimento na minha juventude, porque tudo teria sido tão mais leve. O jovem, ele se pega às vezes com bobagem, fala assim, escolha ser feliz, né? Eu falo muito para minha filha, escolha ser feliz, porque você vai se pegar em mazelas e besteiras que gastam energia e que não vão levar a nada. Porque volta num ponto que tudo é energia, se conecta. Sim, E assim, existem várias realidades, né? Não só. Então hoje eu tô aqui, aí tem uma outra realidade minha que tá em casa, tem uma outra realidade que tá... Eu tenho que estar aqui nessa realidade, cuidando dela aqui agora. Lá no outro. Quando a gente começa a querer estar nos ambientes diversos que a gente vive vários. Né? A gente dorme, a gente vai para uma outra realidade, né? Você conversa com gente que você nunca viu no sonho, não é isso? Então você está vivendo uma outra realidade. E aí entra a crise de ansiedade, porque você quer fazer a gestão de tudo e você não está no momento presente, não está vivendo. Total. E aí foge dos 5 sentidos. Você perdeu o controle. Perdeu o controle. A máquina humana ela, desde que foi criada, ela é a mesma. Ela não deu tempo ainda de fazer os ajustes da modernidade. E a gente não tem um manual de uso, né? Correto. Então, não sabe como que usar. A gente tem uma noção do certo, certo e errado não existe. Do que é melhor e o não melhor, né? O certo e errado, para cada um, é relativo. Exato. E Bom, vamos pegar... Deixa eu achar aqui. Já falamos sobre LPI, já falamos um pouco sobre coaching, já falamos bastante sobre a Unitar. Formação de estética. Isso aí foi uma passagem. Ou eu passando. Não, já que eu não tava... Quando eu saí da ILPI, eu falei, o que eu vou fazer agora? Não estou fazendo nada, não vou ficar parada, não sou uma pessoa de ficar parada, preciso aprender alguma coisa. E fui fazer... Eu conversei com uma amiga, ela estava tão animada, falando do que estava aprendendo. Eu falei, não, vou fazer esse negócio aí. Vou fazer. E aí comecei a fazer e logo veio a pandemia. E aí eu já não aguentava mais, porque não era para mim. Mas eu falei... Aí minha filha fazia faculdade na época, e eu comecei tão animada que ela me pede a transferência. Ela estava fazendo radiologia, ela pede a transferência para estética para fazer... Mãe, eu vou estudar com você. Me mandou via WhatsApp a transferência da faculdade dela para estudar comigo. E ficamos as duas na mesma sala, a gente achando o máximo, né? Aí veio a pandemia. Aí eu falei, não, agora vou parar. Ela falou, não, agora que você não vai parar. Eu transferi para fazer com você. E aí foi bem legal, porque durante a faculdade a gente treinava uma na outra. Aí ela trabalhou durante 2 anos com estética, mas agora ela saiu, tá se dedicando a estudar a parte de social media, growth hackers, negócio lá que eu não sei nem falar o que é, mas ela tá mais nessa área de mídia e ela também parou. Que legal. Mas foi justamente no tempo que eu saí de estética, aí eu queria trabalhar, então eu fiquei estudando e eu já era síndica do meu condomínio, aí eu fiz alguns cursos, me profissionalizei como síndica profissional, apareceram vários condomínios, a gente estava trabalhando com isso. Aí nós fomos para Maragogi. E aí eu falei, o que eu tô fazendo na minha vida? Aí foi outra virada, Thiago. Eu não queria voltar de Maragogi. Aí meu marido falou, por que você não quer voltar? Eu falei, porque eu não quero retomar aquele trabalho. Porque é outro trabalho, você é visto como... Não é o que está preservando o patrimônio do outro, fazendo cumprir a lei, etc., e o regulamento.
Você normalmente, o síndico, ele é visto como chato, que não fala que não pode, mas na verdade ele está cuidando do coletivo. Total. Né? Ele responde, eu costumo falar que as pessoas têm que entender que o síndico, ele responde civil e criminalmente por tudo que acontece dentro do CNPJ do condomínio. Então, quando ele é um morador, as pessoas têm que entender que ali, além de ter uma pessoa que também quer o bem do comum, ele é uma pessoa que ele é cobrado pela lei. E eu sigo como síndica do meu condomínio, né, até hoje. Foi o único que eu não larguei mão. E já fazem 8 anos. O pessoal brinca que eu só saio de lá. Nem que se eu mudar, eu saia, né? Porque faço um trabalho de... E eu sou muito firme nisso, né? Eu falo, gente, não confunde a moradora com a profissional que está trabalhando, porque são coisas distintas. Então, aí eu fui para Maragogi, quando nós voltamos, eu falei, meu marido, isso não é pra gente. Não é pra mim, 24 horas, as pessoas não têm noção, ligam de madrugada. Aí eu pedi a renúncia e aí foquei na Unitar. Porque eu estava paralelamente fazendo faculdade, trabalhando como síndica e com o início da Unitar. Estava nas 3 funções. Agora deixa eu fazer uma pergunta pra Karina Tá começando pra escolher a área que vai trabalhar. A Karina de alguns anos atrás. Não vamos falar quantos, né? Eu tô tranquila, tenho 52 anos, nasci em 1972, vivi lindamente os anos 80 e tá tudo certo. A Karina é dos anos 80. Se ela pudesse conversar com a Karina de hoje, qual o recado a Karina de hoje passaria para ela? Aquela Karina de tempos atrás era muito dura com ela mesma. Eu era muito dura comigo mesma. Eu não era uma pessoa tão flexível comigo mesmo, né? E para mim o certo era certo e era o meu certo e eu brigava pelo meu certo com todas as forças. E aquilo que a gente falou. Hoje eu enxergo que é muito mais complexo que isso, né? Tem as suas referências, as minhas, a dela e as experiências de vida que fazem com que a pessoa carregue o que ela quer carregar. E hoje eu acho que nem o que eu vivi eu quero carregar mais, né? Eu honro os meus antepassados, mas eu vou levar a minha vida. Mas a minha mãe falava, meu pai fala, não sei o que. É a vida deles, né? Então, essa coisa de o meu certo e eu tinha que levar e querer que todo mundo aceitar, isso é muito duro. Machuca a gente, porque você perde oportunidades de estar em lugares que você quer estar, porque você não se amolda com a verdade do outro. Então, a Karina de hoje, ela é muito diferente da Karina. Eu brinco. Você conhece alguém que já foi convidada a se retirar de faculdade? Não, então tá aqui na sua frente. Porque faculdade tudo pode, né? A Karina conseguiu esse... Não, conta mais sobre isso. Porque eu queria defender uma situação. E ali eu falo que eu aprendi que se você quer defender alguma coisa, defenda por você. Quando você quer defender pelo todo, quem se ferra é você. Então, assim, lógico que dependendo da causa. Mas tem hora... Eu brigava por todo mundo, na minha verdade. E assim... E quem tomava na cabeça era eu, né? Um gasto de energia. E sofri as consequências e aprendi, né? Na época da faculdade de administração, 18 anos, eu parei a Faria Lima, só isso. O pessoal fala, tinha que ser a Faria Lima? Tinha, era perto, era academia, FMU, né? E aí eu passei pelas consequências. Mas assim, todas as fases difíceis que eu passei, eu sou muito grata. Porque é onde a gente vai virando a chave, né? Isso não funcionou. Não deu certo isso. Se tivesse dado certo, talvez eu seria uma baderneira, talvez, né? Eu vi que eu não ganhei nada com isso. Eu perdi, né? Eu ganhei para os outros. Eu consegui o que eu queria para os outros. Só que no meu... Eu ganhei experiência de vida só. E que tem valor também. Sim, claro. Né? Tanto é que transformou e formou a Karina de hoje, né? Então, a Karina de hoje realmente é uma outra Karina. E sabe o que é engraçado? Que eu ouvia assim, minha mãe já
faleceu, e aí ela falava assim, nem parece que você tem sangue de mal, filho. Por quê? Porque eu não era mais a briguenta, Entendi. a birrenta, né? Entendi. Tá, mãe, tá bom. Entendi. Deixa se matarem. Uhum. Você não vai falar nada? Não vou falar nada. Eu aprendi a sair da briga, sair do olho do furacão. Uhum. Porque quando você entra, que nem você falou, você não vê. Uhum. Você quer defender quando você olha, é que nem cachorro que corre atrás do carro. Uhum. Quando chega perto, você fala, pra que isso? Uhum. Né? E esse conceito é muito engraçado, né? Porque tem pessoas também que elas, que nem você comentou, que querem tomar a frente de tudo, controlar tudo, e tem as pessoas que não querem nada e fica... E aí tem um conceito na psicologia que fala sobre lotus interno e lotus externo. O que tá no meu, em resumo, o que tá no meu controle eu assumo, o que não tá no meu controle hoje eu sou bem mais essa, né? É isso aí. Mas eu aprendi na vivência, né? Não foi com terapia, não tive essa oportunidade de fazer terapia. Tinha muito preconceito disso também, né? Então a gente relutava bastante. Mas eu aprendi a mudar com estudo, estudando. É isso. Estudo. O coach virou uma chave. Eu falo que a Karina, realmente, eu fiz o coach, eu tinha uns 38 anos. Então, a Karina ali porque entra muito disso, de neurolinguística, a resposta, né? O que você ganha, o que você perde, ganhos e perdas. Entra tudo isso, aí você... Acabei fazendo a análise pessoal através do estudo. Legal, muito bom. E qual que foi a decisão mais difícil que você teve que tomar ao longo dessas transformações, jornadas? Porque para você criar novas oportunidades, inclusive você está hoje com a Unitar, você teve que largar a mão de várias, enfim. Eu acho que a mais difícil foi deixar a ILPI. Porque tinha muito valor de família envolvido. Muita emoção de família. Foi criação da minha mãe, eu cresci naquele ambiente. E aí foi uma choradeira. Então, assim, eu decidir... Eu falo que o aviso prévio foi para mim. Foi para eu me preparar para me desligar. Então, eu acho que... E hoje, eu vejo e falo, nossa, foi a decisão mais certa que eu fiz. Né? Porque... até quando que eu ia levar aquilo? E, como eu falei, para honrar história de mãe e pai, né? Eu honro, amo, tá tudo certo. Porque às vezes as pessoas se prendem, né? Não quer ser médico, mas a mãe e o pai são médicos, então eu vou ser médico porque eu tenho que honrar a história do meu pai e da minha mãe. Hoje melhorou muito isso, mas isso é ainda recorrente. Presente. A pessoa... Nós temos amigos que seguiram carreira que não queriam seguir porque os pais eram. E a gente vê, isso a gente às vezes conversa em casa, a pessoa se tornou um frustrado. Bem-sucedido frustrado. Porque a pessoa né, é bem-sucedido financeiramente, mas você percebe que falta vida na pessoa. Né? Então, eu acho que não a decisão difícil pelo trabalho, mas por cortar um vínculo de uma história de família, de trabalho. E o que foi a sua visão para uma pessoa que está passando por isso agora? Qual que é o conselho que você passa para ela? Se autoconhecer e ver o que ela realmente quer. Se ela sabe o que ela quer, ela vai continuar honrando pai, mãe, tio, vô, amigo, mas ela não pode ficar num ciclo vicioso porque a sociedade, porque a família, porque seja lá alguém quer, ou marido ou mulher, né? A gente não cresce como ser humano não respeitando a nossa essência. A gente só vai crescer e poder contribuir com o todo se a gente fizer aquilo que a gente faz com paixão realmente, né? Porque aí eu acredito que a gente o Guilherme, ele veio para esse mundo com alguns dons. Quando você trabalha, provavelmente quando você está fazendo uma palestra, fazendo uma mentoria, se é isso que você tem como propósito, você não vai ver a hora passar. Total. Você vai fazer... Tem que pagar a conta, não dá para ficar fazendo de graça, porque a Matrix pede que a gente... a moeda, né, a energia do dinheiro seja
trocada aqui, então faz parte, mas não é o foco, né? Total. Então você está respeitando a sua essência. E aí eu acho que a gente é mais feliz, né? Total, E total. a minha frase de vida, você fala, você tem uma frase de vida? Tenho. A minha frase, eu tenho tatuagem, dentro da minha aliança, tal, escrita a frase, felicidade sempre. A minha, eu vim para ser feliz, eu não vim para sofrer. Então, tudo que me tira do meu eixo de estar e ser feliz, lógico, às vezes a gente não tá feliz. Sim. Ah, mas a Karina tá sempre feliz? Estar é uma coisa, e ser é outra. Eu sou, né? Vim para ser e sou. E tem os momentos de alto e baixo que eu não estou. Né? Mas eu tenho que sempre virar o leme pro meu princípio. E cada vez mais você consegue perceber o que te tira dessa zona. Exatamente. E você centralizar mais rápido. E aí a gente se conecta com pessoas que têm esse mesmo propósito. E às vezes a pessoa nem percebe que isso é um propósito de vida. Total. Gente, e sabe aonde eu descobri esse meu propósito? Não. No coach. Porque vai, pergunta, vai, te cavoca até no... Pra que você veio? Pra ser feliz. Né? E eu já tinha tatuagem, isso que era mais louco. Então eu falei, nossa, faz todo sentido. Ah, mas por que a tatuagem? Eu falei, ela já tá até borrada. Eu falei, um dia, se eu não tiver memória pra lembrar, eu vou ler e vou saber o que é. Né? Eu posso ter, sei lá, um Alzheimer, Deus o livre, mas se tiver... Falar, o que é isso aqui? É felicidade sempre. Porque vai estar comigo sempre. E... Na verdade, eu ia perguntar qual que é a frase sua. Já me adiantei, né? Adiantou, a pessoa já lê a situação. Vamos puxar outro assunto aqui. Bom, só para reforçar, e se a pessoa tá escutando isso, falando, como que eu encontro minha felicidade? É perguntando, é autoconhecimento? Primeira coisa, estar em um ambiente onde ela consiga estar com ela mesma. Né? Às vezes a gente tem que olhar para dentro. Então, eu tenho os meus ambientes, tem gente que é em templo, tem gente que é igreja, tem gente que é deitado numa rede. Então, eu me encontro comigo mesmo quando eu estou junto da natureza. Né? Descalça, junto com a natureza, pode ser numa cachoeira, pode ser na praia, pode ser em qualquer lugar. Eu consigo, a família fala que eu louvo o sol, né? Eu louvo o sol. Eu, quando eu me vejo na natureza, eu já começo a agradecer e a gente começa a se reencontrar. Porque é isso, a gente fica muito preocupado com a roupa que vai vestir, com o corte de cabelo, com carro que está usando, celular e tem conta para pagar, boleto, internet, celular. Se separar é muita informação. E quando a gente está num ambiente que a gente consegue baixar essa aceleração para estar com a gente mesmo, a resposta vem. Tô feliz, não tô feliz, me faz bem. Por que eu percebi em Maragogi? Não foi à toa. Porque lá é natureza o tempo todo, é obra de Deus, né? A criação de forma latente. Aí você está nesse ambiente, você se reequilibra energeticamente e você consegue saber como que está o seu eu. E quando está aí você cria oportunidade. Exato. O pessoal fala do ócio produtivo, ele não é à toa. Porque quando você fala assim, não estou no ócio, eu estou criando oportunidade para novas ideias, novas... Você não vai criar uma mentoria se você não tiver um momento seu com você mesmo. Eu sou... É verdade, aconteceu comigo várias vezes. As maiores criatividades que os outros falam que eu tive foi justamente quando eu estava no lazer, eu estava fora. É porque você está com você mesmo. Você não está respondendo ou reagindo. Né? A gente tem a questão de reagir. Eu pego o celular, aí eu vou mandar uma mensagem, vai aparecer outra, eu já tenho que responder. Eu não estou fazendo nem o que eu quero fazer. Eu peguei o celular para fazer uma coisa, quando eu vou ver, eu fui fazer outra. Né? E isso é o tempo todo. Quando a gente está no momento de lazer, a gente está com a gente mesmo. E se conecta com o centro do átomo, que é energia, a inteligência universal. Todas as camadas, né? Que a gente é reflexo dela. Vamos parar por isso aí. Porque senão vão falar que a gente é muito louco. Mas que existe, né? Como dizem,
tem gente que precisa ver para quê? Uhum. Já tá vindo aí muitas respostas. Sim, tá. Física quântica, moça. Nossa, sou apaixonada. E a gente vai ter que... Vamos marcar um outro podcast. E aí você traz meu marido também, porque aí o negócio fica bom, porque ele também adora entrar nesses assuntos, porque é resposta, né? Eu não preciso estar em algum lugar para ser equilibrada. Eu tenho que estar comigo mesmo e com a força da natureza. Exato. Eu gosto, por exemplo, de esportes descalço. Por quê? Se Porque conecta. minha terra, né? Eu falo minha terra. Então, se eu tiver no mar, na piscina, se eu estiver jogando beach tênis, que eu adoro jogar, eu não tô nem aí se eu tô ganhando, eu tô perdendo, eu tô me divertindo. É isso. Né? E aí você vê, no esporte, no beach, acontece muito isso. Eu fui pro beach para me divertir. Aí você começa a ver algumas pessoas que elas estão lá para competir, que é um ambiente mais amistoso, mas as pessoas estão nessa frequência do ganhar, né? Até onde não é para ganhar. É para ganhar, mas você não precisa sofrer se não ganha, né? O ganho muito maior é na sociabilização, então... O ganho maior é quando você se conecta com você mesmo, esquece as suas mentes, vive os 5 sentidos ali conectados, e é isso. Mas eu perdi o jogo, gente. Perco rindo porque eu já tive ganho. Exato. Mas quando você vira essa chave, né? Aí onde você vai buscando o seu propósito de vida, porque eu creio que todos viemos para ser felizes, quando eu falo. Mas tem gente que ainda não acordou, né? O propósito de vida está noutra linha de raciocínio. Aí não acordou e tem algumas pessoas que comentam que está morrendo vivo, né? Exatamente. Já morreu. Já morreu. Porque ela não... A partir do momento que ela não tá com o eu dela, ela já morreu, né? Só tá vivendo... É só um zumbi, tempo, um defunto andando. E tem muita gente, né? Muita gente. Na verdade, o meu grande... O que realmente me motiva é se conectar e levar esse ambiente para esse ecossistema para acordar mais. Não acordar que eu digo, né? Assim, eu lembro que quando a gente veio aqui, você teve várias frases que você jogou ali, você semeou, e a gente que vai ouvindo, a gente vai disseminando, né? Eu lembro uma frase que você falou do ego, né? Que tem que limpar todo dia. Sim. Teve várias que você falou, e às vezes eu falo, no evento lá que eu fui do Guilherme, ele falou tal coisa, é muito legal, primeiro faz, depois melhora. Quer ver? Aí eu faço as brincadeiras assim. Por quê? É a gente plantar, né? E se você vai plantando, não tem como você não colher. Porque alguém que eu ouvi, aí eu falo, daqui a pouco a pessoa fala assim, nossa, ele é o cara que a Karina citou uma situação. Você plantou. Não foi, não foi sorte. É isso. Né? A sorte é a oportunidade que a gente cria. É isso. Né? Com um olhar, né? Ninguém ganha nem na Mega Sena se não tiver atitude de ir lá jogar e parar aquele tempo para... Aí ela vai ter a sorte de sair o número, ok. Mas ela teve uma atitude de jogar, né? E é muito legal quando... Toda vez por muitas vezes eu observo que tem um ponto assim que acontece, né? Você olha para alguma situação, tem um pouco no cego, não consegue se encontrar, e depois a solução, você para analisar ela, normalmente ela é conectada com o instinto da natureza. Por exemplo, a evolução de faz e melhora. O ser humano é isso. Ele há bilhões de anos lá atrás, os átomos, ela ele foi evoluindo, e na hora que parar de evoluir, na hora que nossa célula parar de evoluir, o que acontece com a gente? Morre. É isso aí. Evolução constante. É tão óbvio, né? Mas a gente não enxerga. A gente não enxerga. É o óbvio que tem que ser dito. Exato, o óbvio que tem que ser dito. E tem que ser dito, né? Porque você trabalha com isso, eu trabalho com o pessoal na Unitar, e nós temos obrigação de semear para levar isso. Porque às vezes você está salvando uma vida, né? Porque a pessoa às vezes está sem esperança, e aí ela deixa de ser um zumbi. Então é onde eu falo salvar uma vida. Não é na questão literal de um ambiente hospitalar e de saúde, mas a pessoa está sem
propósito, tá sem animação, tá sem energia. Aí você fala, cara, né, faz sentido. E aí você injeta a energia que a pessoa tá precisando para reagir. Exato. Para começar a movimentar e assim inclusive evoluir. Em negócios, né? Total. Às vezes a pessoa, ela tá, que nem você falou, às vezes a pessoa tá seguindo uma carreira porque falaram que ela tinha que seguir e ela tem um baita potencial para fazer outra coisa. E ela tá se anulando. E aí, num bate-papo desse, a pessoa pode... Hoje, vindo da Unitar, eu só fui lá pegar o meu notebook que entre uma coisa e outra. E aí, fiz uma brincadeira lá, uma farra com o pessoal que tava lá. E aí, eu falei uma coisa, falei tão... A menina me abraçou e falou assim, era isso que eu tava precisando ouvir para ter coragem para fazer o que eu preciso fazer. Eu falei, nossa, o que eu falei? O que eu fiz? Porque eu falei algo tão óbvio para mim. Mas ela falou, eu preciso vir aqui mais vezes, porque você falou, eu estava na dúvida de fazer uma escolha. E baseado nisso que você está falando, faz sentido, porque eu estava falando sobre medo, né? Quanto medo nos limita Total. de fazer escolhas que a gente quer. Ah, mas e se não dá certo? Mas e se der certo? Mas e se isso? E se também não isso, né? E aí ela falou, não, é porque eu tava com medo de fazer essa escolha por causa disso. Eu falei, você não tá correndo risco de vida, né? É só ter cautela, faz uma programação e faz, né? Se não der certo, tudo bem, tentou. Então, eu acho que quando a gente, que nem eu, que troquei, fiz várias transições aí é risco. Total. Né? E eu vou falar, eu arrisco e tá tudo certo. Esse é o jogo da vida, né? Não tenho medo, não. E falando em que o óbvio precisa ser dito, a gente não comentou ainda aqui aonde fica a Unitar, como que faz para as pessoas encontrarem redes sociais, como que funciona. A pessoa que quer começar a empreender e quer ir lá no Unitar, como que ela faz? Vamos lá. Bom, a Unitar fica na Rua Agostinho Caporali, 387. Querendo ir, coloca no Waze. Se for de Uber, coloca no aplicativo. Unitar Conceito Colaborativo. Ele vai te levar direitinho. Não precisa nem se preocupar com o endereço. Só coloca Unitar Conceito Colaborativo que você vai chegar, que está mais fácil. Para ser parceiro, o que precisa? Primeiro, conhecer a nossa proposta, conhecer o que a gente oferece e ver se faz sentido. Se a gente conseguir atender aquilo que você precisa, que eu tenho certeza que sim, porque todo mundo precisa se conectar e é uma das coisas que a gente faz com muita paixão. A gente conversa sobre os outros detalhes. Combinado. Galera, pode ir que eu assino embaixo, já fui algumas vezes lá. E eu vou te falar desse evento. Eu tô devendo. Não, esse evento que vai ter com a Valéria, que vai ser na Offer, dia 7 de maio, já põe na agenda. Tá Save bom. the date, dia 7 de maio. Pode deixar. Aí eu vou mandar o convitinho para você, o que vai ter. Nós vamos ter lá ação social, nós vamos ter network, nós vamos ter palestrante. Que legal. Vai vir uma palestrante, não sei se você conhece, Carol Manciola. Não. Maravilhosa, trabalha com foco na parte de vendas também. Fala que legal, muito, que legal. Mas ela vai falar sobre coragem. Que legal. E mais a harmonização, um time lá para harmonização de vinhos e conhecer um pouquinho do que vai ser servido pelo espaço Offer. Conte com a gente, comigo, com a criação de oportunidades, com resultados extraordinários, todo o ecossistema. Com certeza, vai ser fantástico. Será um prazer. Depois você fala que divulgar aqui mais vezes no nosso canal, você me avisa sobre Pode deixar, a semana que vem a gente tá alinhando agora os últimos detalhes com o Ricardo lá da Offer. Legal. Pra gente lançar aí Tá meio aí em cima, mas eu falei pra Valéria, se fosse fácil não teria graça. É isso aí. Karina, agora estamos chegando ao final do nosso encontro, do nosso bate-papo aqui. Primeiro eu quero agradecer a sua presença, ter dedicado seu tempo de vinha, de compartilhar a sua história aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, espero ter contribuído. Claro. Se a gente conseguir mexer na história de vida de uma pessoa, a gente já está cumprindo a nossa missão. Então, se alguém estiver ouvindo, estou à disposição também para conversar sobre N assuntos. E a Unitar também. Eu vou falar mais uma coisa. Sim, claro. Nós estamos fazendo... Em março, nós vamos ter uma série de oficinas. Que legal. Na Unitar. Então,
Vai ter a oficina de fotografia, a pessoa que trabalha com outra coisa é fotógrafa, aí a Karina vai lá e descobre que ela é fotógrafa, então vamos fazer oficina e vai explorar esse seu dom. Vai ter oficina de artes, vai ter oficina de Stop the Bleed, não sei se você conhece o projeto Stop the Bleed, que é estancar o sangue para salvar uma vida em menos de 1 minuto. Que legal. Que é um rapaz venezuelano que ele está morando em Mogi e ele tem esse projeto internacional também, faz parte desse projeto, também vai estar na Unitá. E a Unitá é isso, é espaço para abrir para todas as pessoas. Parabéns, parabéns. Muito Então, sucesso. Sigam a rede social da Unitá. É isso aí. Unitá, _colaborativa, veja a agenda e entre em contato com a gente. É isso. Karina, muito obrigado pela sua presença. Que quiser deixar mais um recado final aí pro pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, e muito obrigado. O meu único recado é vamos ser felizes, que isso que importa. É isso. Galera, muito obrigado pelo vocês acompanharem a gente. Siga a Unitá e nos vemos no próximo episódio. Um abraço, valeu, tchau, tchau.